Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E hoje a palestra é com o nosso irmão e amigo em Cristo, Oswaldo Pons. Ele é trabalhador da Casa do Caminho e o tema é um pouquinho desafiador, Melindre nas Casas Espíritas, laços de afeto, Então eu convido vocês a orar. Quem se sentir tocado, feche os olhos, que tem que enxergar com os olhos da alma, pedindo a Jesus, o nosso irmão amigo, a paz, a serenidade, e pedindo também e convidando ele para ficar conosco, ficar bem pertinho da gente, pois nós sabemos que só nos braços de Jesus a gente encontra a paz. Eu quero agradecer ao mentor da nossa Casa Espírita, Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guardam esse templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui hoje, nos dando a oportunidade de aprender cada vez mais sobre a sua doutrina. Doutrina essa de amor, de paz, de fraternidade e de bondade. Gratidão, Jesus. É só o que dizemos para você. Gratidão por tudo que sempre faz por nós, nos amparando, nos encaminhando sempre nas sendas do bem. E eu te convido, Jesus, nessa noite tão especial de palestra, que o Senhor continue conosco, nos fazendo companhia. Eu peço ainda ao mentor particular do Oswaldo, para que intua ele as melhores palavras e os melhores sentimentos para ele passar para a gente. Só gratidão, Jesus, pela noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente. Que Jesus possa nos auxiliar no entendimento do tema desta noite. Como bem disse a Maria, melindre nas casas espíritas. É um tema bem desafiador. E a gente já começa perguntando, será que existe melindre na casa espírita, Que nós, espíritas, nós estudamos bastante, somos bonzinhos, falamos baixinho, só temos bons pensamentos, falamos com calma, somos compreensivos, não nos indispomos com ninguém, agimos sempre conforme manda o Evangelho. Então o melindre passa longe da casa espírita, Na teoria. A verdade é que o melindre existe em todo lugar. Em casa, junto com os nossos familiares, na sociedade, nas agremiações, onde houver uma relação entre duas pessoas, o melindre pode estar ali presente. E na casa espírita não é diferente, porque não existe santo na casa espírita, não é? Somos pessoas comuns e estamos à procura de um norte, para que possamos caminhar na vida de uma forma mais serena, mais tranquila. Então nós vamos à casa espírita para aprender a viver de forma harmoniosa com o próximo. Vamos à casa espírita para entender a nós mesmos. Não estamos aqui para receber elogios, para ser exaltados, mas para aprender a ser uma pessoa melhor. Então nós estamos à procura de auxílio, um lenitivo que possa acalmar as nossas dores, algo que possa nos ajudar a tratar das nossas dificuldades, porque todos nós, sem exceção, temos dificuldades.
Então nós vamos à casa espírita para entender a vida, entender o ser espiritual que somos, compreender a nossa condição espiritual e aprender a trabalhar o nosso interior para buscar uma condição espiritual melhor enquanto aqui estamos. Pelo menos essa deveria ser o nosso objetivo. E quando aqui estamos, nos relacionamos com as pessoas, fazemos boas amizades, nos damos bem com a maioria das pessoas que frequentam a casa espírita. Mas também temos atritos. Uma palavra mal colocada, uma palavra não falada, várias as situações que chegam a todos nós e muitas vezes não conseguimos agir como orienta o Evangelho. Então o melindre sempre aparece. E aí a pessoa diz quem ele pensa que é para falar comigo desse jeito, porque ele quer que seja somente do jeito dele. Isso é melindre, né? Também conhecido como sendo filho do orgulho, personalismo magoado, indicador de contágio pelo egocentrismo. É uma sensibilidade excessiva que uma pessoa tem para se ofender facilmente. A pessoa se sente magoada, ofendida, incomodada por ações dos outros, ainda que não haja intenção do outro em magoar ou ofender aquela pessoa. Geralmente o melindroso é sensível a críticas, comentários ou situações que outros consideram uma situação normal, inofensiva. Na teoria de Freud, neurologista, psiquiatra e criador da psicanálise, Freud vai dizer, em uma de suas definições, que o melindre pode ser visto como uma manifestação de defesas psicológicas. A pessoa melindrada projeta seus próprios sentimentos desconfortáveis e inseguranças, algo que tem dentro dela mesma e causa desconforto quando ela é colocada em xeque. Então, ela projeta nos outros esse sentimento desconfortável e essa insegurança, interpretando erroneamente que as intenções do outro são hostis, são ofensivas. Dizem os amigos espirituais no livro Laços de Afeto, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance do Fax, livro que inclusive serviu de base para os nossos comentários. O espírito Hermance diz que há pessoas propensas a se melindrarem graças à posição íntima de se colocarem como vítimas da vida. Será que nós já ouvimos isso? Tudo acontece comigo, ou só acontece comigo. Mas continua, irmãs, assediadas por culpas de outras vidas, que mais não são que seus desvarios de autopiedade e pieguismo, sentimentalismo exagerado, elaboram um sensível sistema psíquico que as predispõe a se sentirem perseguidas pela má sorte, pelos obsessores e pela indiferença dos outros em relação a elas. No fundo, são vítimas de si mesmas. Segundo o Espírito, são casos de desajustes reencarnatórios em base de rebeldia e inconformação com a sua existência, promovendo uma insatisfação persistente com tudo e com todos, em lamentável egocentrismo de opiniões e interesses, onde quer que se movimentem. Ou seja, só o meu sentimento é que conta,
somente a minha opinião é importante, ela não está satisfeita com a reencarnação dela. E se assim não for, eu me melindro. Faz-se necessário trabalhar o nosso emocional e não deixar que o melindre tome conta das nossas ações. Se eu sou uma pessoa melindrosa e não me coloco em vigilância constante, é muito certo dizer que, vez ou outra, eu vou me melindrar, me indispor com as pessoas. Eu assisti um trecho de uma palestra de Divaldo Franco, orador espírita, onde ele diz que o melindre é insegurança emocional. A pessoa que se melindra, por qualquer motivo, é uma pessoa narcisista, ou seja, inflada de muita vaidade. Acredita que merece todos os favores, acha-se mais importante que os outros, que se encontra em um patamar superior, não permitindo menosprezo das demais pessoas. Isso é característica típica do orgulho, o grande adversário que todos nós carregamos dentro de nós. E aflora quando não somos atendidos conforme achamos que devemos ser. O melindrado sempre está com mágoa, com ressentimento, com queixas, somente tem olhos para ver as imperfeições dos outros e não tem coragem de fazer-se uma autoanálise e promover uma reforma íntima. Emmanuel vai discorrer sobre o melindre em uma mensagem. Ele vai dizer que os melindres se disfarçam. A pessoa que tem o melindre é ciumento, vingativo e, segundo Emmanuel, rasteja nos instintos básicos e não faz o menor esforço para a conquista dos valores éticos, da razão e da compreensão. Não dá aos outros o direito de serem como são, da mesma forma que se permite o direito de ser como é. A pessoa melindrosa sempre acha que tudo lhe magoa, mas não faz o menor esforço para não magoar os outros. Porque os outros devem ter resistência para suportá-lo, mas ele pode ser uma pessoa especial, porque assim se acha, não admite a possibilidade das pessoas não lhe concederem aquilo que ele se atribui. Então o indivíduo não se dá conta de que vai se magoando lentamente, de forma silenciosa, com esse tipo de movimento. É uma coisinha aqui que acontece, outra ali, uma mágoa colar, que vai corroendo a pessoa por dentro, devagarzinho, e de repente a pessoa reage de forma a complicar a situação. Ao invés de apaziguar, não procura entender o recado contido nas entrelinhas daquela situação. Toda pessoa melindrosa não aceita opiniões contrárias às suas. Na casa espírita, quando alguém não nos considera, não nos valoriza, quando alguém não dá crédito para as nossas ideias ou para o trabalho que nós desenvolvemos, quando a gente não percebe que se esforçou por algo, quando a gente percebe que se esforçou por algo e ninguém disse nada, nem falou que ficou bonito, que ficou bem feito, logo nos sentimos melindrados, porque achamos que o problema foi o outro que não me elogiou, quando na verdade o problema está em nós mesmos. No livro 50 anos depois, de Chico Xavier e Emmanuel, nós temos uma personagem lá, Célia, que tinha virtudes maravilhosas.
ela chega ao mosteiro travestido na condição do irmão Marinho e é acolhida imediatamente. E com o passar dos dias, o responsável pelo mosteiro, que se chamava irmão Porfírio, se incomoda demais com as virtudes do irmão Marinho e começa a persegui-lo gratuitamente. Cria muitos embaraços para ele, ao ponto de expulsá-lo do mosteiro, achando que ele havia engravidado uma moça. Mas o irmão Marinho era, na verdade, Célia. Era uma mulher passando-se por homem. Então nunca poderia engravidar a moça. Ela não se defende e ele a expulsa do mosteiro. Passa 10 anos morando do lado de fora do mosteiro, transformando a realidade sofrida das pessoas que viviam ali fora. Criou escola, horta, transformou a vida das pessoas. Depois de 10 anos, quando ela está tuberculosa, as pessoas pedem por piedade para que o irmão Porfírio permita que ela entre no mosteiro para ser amparada por conta da doença. E ele aceita novamente. E ela se aproxima do irmão Porfírio e diz: irmão Porfírio, se eu fiz alguma coisa que lhe machucou, eu quero que o senhor me perdoe. Olha a humildade, depois de tudo que ele fez contra ela, porque ele machucou ela. Ela vai pedir perdão. Então, quando nós estamos despidos do orgulho, a gente não se melindra. Se eu me melindrei, eu tenho orgulho. Porque se eu não fosse uma pessoa orgulhosa, eu não me melindraria. Assim, o problema não é do outro, mas sim, o problema é meu, é comigo o problema. Quando alguém deixa de elogiar aquilo que fizemos na casa espírita, ou em qualquer lugar que estejamos, e nós nos melindramos porque achamos que deveríamos ser elogiados, nós temos um problema. Quando o outro faz algo, dirige uma palavra para mim menos educada, e eu me sinto melindrado, sinal que eu preciso refletir e corrigir o que precisa ser corrigido em mim. Eu não tenho que corrigir o outro, porque o problema sou eu. Mas ela foi sem educação comigo. Sim. Se você não se incomodou, o problema não é seu. O problema é da pessoa. Você pode até tentar mostrar para ela, de forma carinhosa, sem melindre. E se ela não te escutar, deixa que a vida vai ensiná-la. Então, você não precisa se melindrar e abandonar a casa espírita. Não vou mais lá. Fulano me maltratou. Isso pode estar associado à criança interna que ainda temos dentro de nós. Lembra quando éramos crianças? Se não conseguíamos tal coisa, já fazíamos bico, já chorava, já melindrava. Nós crescemos na idade cronológica, mas a criança continua aqui dentro. Então a gente precisa tratar isso. E olhando pelo outro lado, o contrário também é importante. Quando eu dirijo a palavra às pessoas, eu devo tomar cuidado para não ser seco, deseducado. Olha o cartaz que está falando, prudência, né? O trabalho da virtude, é um convite para trabalhar uma virtude.
prudência. Então a gente tem que ser prudente no sentido de ter cuidado para falar. A gente não precisa impor nada. Imagina alguém que vem à casa espírita e traz um biscoito para a gente comer depois da reunião. Ela prepara com todo carinho e diz para si mesma: vou levar para o pessoal do centro. E ela chega à casa espírita, o outro vira e fala: tá, bota ali do lado e depois a gente come. Então nós podemos ser mais vigilantes e fazer o elogio. Se por um lado não devemos nos melindrar, por outro lado devemos ser gratos, gentis às pessoas. O exercício da gratidão é um grande instrumento para vencer o orgulho. E vencendo o orgulho, nada vai nos melindrar. Já finalizando, está na nossa essência a necessidade do afeto. Nós precisamos nos sentir amados, respeitados, precisamos de algo que nos faça lembrar que o amor existe. Assim, necessitamos das manifestações de carinho, de calor humano, de atenção. Então nós devemos ter esse cuidado. A casa espírita não é lugar para melindres. Nós vamos à casa espírita para nos evangelizar, porque aqui é um lugar de estudo, de aprendizado. Inclusive, a casa espírita deve promover o estudo constante. Nós vamos à casa espírita para aprender sobre a relação entre o mundo material e a vida espiritual, a influência do plano espiritual no plano material, a influência que sofremos dos espíritos desencarnados, para o bem ou para o mal, a depender de como eu me comporto enquanto encarnado. Então nós não vamos só à casa espírita assistir uma palestra, vamos também participar dos estudos, conhecer e estudar os livros da codificação espírita. Nós somos espíritos imortais. Imaginem quanto tempo nós já perdemos com melindres, com coisas que passam, que ficam. Quando nós chegarmos ao plano espiritual, cada um de nós poderá ver o tempo que perdemos com situações onde poderíamos ter agido de forma diferente e agregar conhecimento, aprendizado, melhorando essa nossa condição espiritual. Nós não podemos valorizar a ofensa, se assim acharmos que é ofensa, e esquecer-se de retirar o aprendizado para promover o nosso próprio avanço espiritual. Somos todos irmãos e precisamos ser fraternos, solidários, procurar ajudar uns aos outros. E, por consequência, a gente ajuda a nós mesmos. Nas palavras de Irmance do Fax, no livro Laços de Afeto, sociedades espíritas fraternas só serão construídas por homens e mulheres mais dóceis e cordiais, mais confiantes e afáveis, mais amigos e amáveis. Ou seja, o alicerce da casa espírita deve ser construído com essas virtudes: docilidade, cordialidade, afabilidade, amorosidade. Então nós devemos nos esforçar para que isso aconteça. E aí sim nós teremos mais afeto, melhor ambiente e bem-estar para conviver, e como consequência, maior motivação para servir e aprender. Então que os nossos mentores possam nos fortalecer sempre, para que tenhamos força para a luta diária de cada dia
sempre orientados pelo Evangelho do Divino Amigo, o Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos agora à nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, por todas as oportunidades que nos são dadas apenas para o nosso aprendizado, que possamos assim entendê-las, não reclamando das nossas dores, não reclamando das nossas dificuldades, mas sempre procurando entender, procurando retirar o aprendizado para nós mesmos e tentando colocar em prática esse aprendizado. Que possamos promover essa mudança interior para, enfim, sermos pessoas melhores. Que os nossos amigos espirituais possam nos fortalecer para que a gente continue firme, esperançosos, com muito amor. Que assim seja.